Olá, primeiro ano. Hoje a gente vai passar para vocês a nona aula de filosofia, tá? Referente ao módulo 9 da apostila de filosofia de vocês. Ninguém mais, ninguém menos que Sócrates, né? Gente, é o seguinte, aqui neste capítulo a gente vai ver algumas características da filosofia socrática. E eu vou pedir uma atividade para vocês no fim da aula, tá? Com 2 itens que vocês vão colocar numa folha avulsa, né? E vão entregar lá na coordenação. Já vale nota para o segundo bimestre, tá? Então, assim, vão ser 15 dias, que não é para fazer nenhuma outra atividade, não é para fazer exercício, nada disso. Das aulas. São 2 semanas só para fazer essa atividade, que essa é mais importante que as outras, tá? Eu preciso passar para vocês a essência da filosofia socrática. Porque, gente, a filosofia pré-socrática, aquela dos sofistas e dos naturalistas, né, dos fisiologistas que cuidavam da physis, que tentavam pensar a respeito da física, da origem do mundo. Gente, é só para conhecer mesmo, para saber que eles existiram, tá? Para resumir, gente, no ensino médio, a maior importância que se dá à filosofia é o conhecimento socrático. Tá? A primeira coisa, uma grande afirmação de Sócrates e que cabe na vida toda como um aviso, né, para a gente tomar cuidado com o que assina, com o que escreve, e cuidado com as nossas palavras também, para que o que a gente diga não nos trave de mudar de opinião no futuro, certo? Porque hoje em dia tá muito comum isso, né? Se tá, mas você falou tal coisa outro dia, tá? Peraí. O ser humano não evolui, não muda de ideias, não aprende, então rever aqueles conceitos que ele mesmo criou, rever aquelas opiniões que ele mesmo proferiu. Então, assim, o nosso direito, o direito do ser humano à mudança é garantido. O direito do ser humano à evolução é certo, é líquido e certo. E com a evolução, gente, vem a mudança de opiniões. Com a nossa evolução vem a mudança da visão, né? Do julgamento que a gente faz das coisas. Portanto, nós podemos proferir outra opinião. Agora, o Sócrates dizia o seguinte, que ele não gostava, ele não deixou nada escrito, né? Quem escreveu sobre Sócrates foi Platão, foi Aristóteles, foi Xenofonte, foram alunos dele que deixaram coisas escritas a respeito dele, certo? Veja, gente, hoje em dia tem pessoas que até duvidam da existência do Sócrates como a gente ouve falar dele, porque na verdade ele não deixou nada escrito, né? E as opiniões são muito controversas, só que conforme o texto da apostila, montando um cenário no qual todos falam a respeito de Sócrates, então pegando as características comuns, a maioria dos historiadores, e é o que se concorda como consenso na ciência filosófica, não como senso comum, como consenso, né? Todo mundo concorda com isso. É que Sócrates teria sido um cara excêntrico, né? Um cara que se preocupou bastante com o lado psicológico, com o lado político e ético das pessoas. O Sócrates prezava a verdade acima de qualquer coisa, né? Tanto que ele criticou bastante os sofistas, porque os sofistas eles não se importavam muito com a verdade e com a virtude, né? Com o que havia de bom naquilo que eles estavam falando. Os sofistas se preocupavam mais com um diálogo bem feito, uma linguagem rica, né? Como é que se diz? Um mar de rosas, né? Assim, um diálogo convincente, uma locutória assim terrivelmente convincente, né? Persuasiva.
Muito bem, gente. O Sócrates já tinha um jeito mais simples de falar, tanto que nas acusações que os sofistas fizeram contra ele quando ele foi preso e condenado a tomar o veneno, os sofistas, né, os outros filósofos, pediram ao povo ateniense que tomasse cuidado para não ser convencido das mentiras do Sócrates através de sua locutória rica, né, seu discurso persuasivo. Gente, por todas as imagens que nós formamos do filósofo Sócrates, a gente tem um cara com linguagem simples, um cara excêntrico, que andava vestido com roupas muito simples, né? Que conversava com todo mundo na rua, sem distinção. Ó, vê se isso combina com um cara com discurso persuasivo, um discurso inflamado. Gente, aqui na nossa aula de filosofia, perdão, eu acho que eu tenho essa licença, tá? Eu preciso conversar com vocês a respeito de ética e de política, que era o que o Sócrates principalmente falava a respeito com todos. Gente, vamos só terminar as características principais do Sócrates que os historiadores formaram através dos relatos dos alunos deles, né, dos alunos naquela época, do que foi achado. O Sócrates seria um cara muito simples, andaria vestido muito simples na rua, conversaria com todos sem distinção e sem querer saber também qual era a origem do interlocutor, e um cara que se irritava com facilidade. Por quê? Porque justamente ele tinha um método de provocar a verdade nas pessoas. Ele acreditava que a verdade, as virtudes estavam já na alma das pessoas, que era necessário uma ajuda para que essa verdade fosse externada, fosse proferida, fosse ventilada para fora da alma. Por isso que o método dele chama maiêutica, porque maiêutica tem a ver com o parto, né? Tem a ver com aquela ocasião das mulheres em que elas estão grávidas, está na hora de ter o bebê e precisa de uma parteira ou de uma médica para ajudar a mulher nesse trabalho, certo? A verdade para o Sócrates era inerente a cada alma, né? As almas teriam noção das verdades, né? Das opiniões, pelo menos. Então, bastava que com perguntas o Sócrates ajudasse a externar essas verdades, essas opiniões. O diálogo para o Sócrates era uma coisa construtiva. O diálogo e a interlocução, a oposição de ideias e a discussão civilizada é o que levaria os indivíduos a chegar ao conhecimento, a concordar, realmente. Ou não, discordo, e aí né, a discussão continuaria, coisa e tal. Enfim. Agora, vamos falar de política e ética. Gente, lembra que eu falei para vocês do julgamento do Sócrates? Que os sofistas que cobravam para ensinar e que não se preocupavam muito com a verdade ou com as virtudes daquele assunto, sim com a persuasão. Sabe aquela história de convencer que focinho de porco é tomada? 220? É isso. Aí hoje em dia a gente transpõe, né, acusavam o Sócrates de fazer isso no julgamento dele e advertiam a população ateniense para não cair nas mentiras do Sócrates por causa do discurso inflamado e persuasivo dele, sendo que ele era um cara simples, que tinha, né, até uma certa dificuldade de elaborar grandes discursos. Assim, ele não tinha o acesso a esses grandes discursos, ele falava na linguagem simples dele e provocava sempre a verdade, prezava por trazer à tona, né, provocar o nascimento
da verdade. E através da discussão, através de proposição de perguntas e da resposta do interlocutor, chegar a um conhecimento. Fazer o próprio interlocutor refletir e pensar e chegar à verdade. E é o que eu fazia muito com o pessoal que prestava atenção na minha aula o ano passado, quando a gente fazia aula presencial. Eu curto muito essa história da maiêutica. Quem está no segundo ano hoje em dia, ou no terceiro, que me conheceu, que teve aula presencial comigo, pode falar isso para vocês. O que eu mais curto é quando um aluno vem com uma questão para mim e a gente vai debatendo essa questão, que nem eu fiz com uma aluna esses dias no plantão, e no final do plantão eu tinha mudado as minhas ideias, a minha opinião a respeito de certas coisas, e ela também. Aí eu agradeci a aluna. Pô, você me ensinou. Ah, mas o que eu ensinei, professor? Você me fez refletir sobre alguns pontos que eu tinha cristalizados, tá? Algumas coisas que eu fui besta, né? Com o tempo, com a evolução, eu acabei formando uma opinião que não é a verdade. Com o que ela me falou a respeito, com as perguntas que ela fez e as perguntas que eu fiz e as respostas que ela deu, eu cheguei a outra opinião a respeito de alguns assuntos. E a aluna a mesma coisa. Ela trouxe alguns assuntos para mim, com as opiniões mais ou menos formadas, e nós fomos debatendo e ela foi falando, tá, paraná, mesma coisa que eu. Ou seja, a gente passou o plantão inteiro conversando e desenvolveu o nosso conhecimento, desenvolveu a nossa capacidade de raciocinar. A nossa razão fez com que nós entendêssemos que aqueles pontos de vista que nós tínhamos podiam ser melhorados. Percebe? Então é isso que eu gosto, que eu preciso que a filosofia faça vocês entenderem. Que é possível mudar de opinião, tá? Não se prendam a opiniões antigas. Cuidado com o que vocês escrevem, porque hoje em dia pode ser usado contra você. Aquela velha história de você tem o direito de ficar calado, pois tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal. Aquela coisinha que a gente ouve em filme quando os caras prendem alguém, né? Normalmente filme estrangeiro. Gente, agora vamos para a política e para a ética aqui no Brasil, tá? Que é um ponto bastante delicado. Vocês são novos, provavelmente vocês não conheceram um cara chamado Enéas, né? O Enéas era um candidato à presidência, eu acho que ele foi candidato à presidência, já morreu, né? Ele foi candidato à presidência, ao governo de São Paulo, enfim. Mas ele era um cara cheio de falar verdades em debates, cheio de apontar o dedo para as pessoas e falar, olha, fulano é assim, assim, assado, e na verdade o fulano era assim, assim, assado. Mas o pessoal condenava um pouco o Enéas, por causa do jeito dele. Ele usava uma barbona desse tamanho e um oclão desse tamanho, assim, gritava para falar, meu nome é... Aí o slogan dele era, meu nome é Enéas. Você entendeu? Então, assim, apesar de falar a verdade, ele não tinha aquele discurso elaborado, aquelas palavras melífluas, né? Gente, a palavra melíflua vem de mel, né? Aquelas palavras doces, aquele discurso bacaninha dos políticos que estão em Brasília fazendo discursos muito legais. Na época, na época das eleições, eles fazem esses discursos para as pessoas. E aí vem o grande desafio. Eu quero que vocês pensem. A verdade está aonde? Está no discurso, às vezes, inflamado? Ou está naquele discursinho doce, aquela coisa que é falada para vocês gostarem do que estão ouvindo? Para vocês concordarem com essa pessoa. Tenha ela ética ou não. Possa ela dizer verdades ou não. Possa ela estar querendo ser eleita para lutar por vocês, pelos cidadãos, né, pelos pais de vocês no caso, ou não. Então tá na hora de vocês começarem a refletir a respeito disso, certo? E ter muito
discernimento quando vocês começarem a votar. Cuidado com papo furado, certo? Bom, agora a atividade que eu ia passar para vocês. Gente, é o seguinte, vocês vão colocar numa folha e entregar lá na coordenação vocês vão escrever, vocês vão copiar do módulo 9 os principais elementos dentro do contexto da filosofia socrática. Tá? Eu vou adiantar para vocês que são 5. Eu quero que vocês peguem a apostila e copiem isso no papel para entregar, certo? Ah, professor, dá trabalho. Desculpa, viver dá trabalho. Gente, isso é importante. Por que eu estou pedindo cópia? Para ver se vocês fixam um pouco essas ideias, certo? Para ver se vocês tomam isso como um guia para vocês, certo? Os 5 elementos da filosofia socrática são extremamente benéficos para a vida inteira, para vários assuntos. Se você for trocar um pneu, você vai lembrar de um preceito filosófico socrático. E se você for fritar um ovo também, é zoeira. Mas assim, cabe em vários lugares, tá? E segunda parte da atividade. Gente, 15 dias, hein? 2 semanas. Eu vou colocar aulas para vocês, mas eu quero que vocês façam uma coisa bem feita. Pelo amor de Deus, não vai fazer que nem uma pilha de trabalho que eu peguei do primeiro ano, que são as mesmas respostas da classe inteira. Ou seja, alguém fez, o resto copiou. Então essa primeira pessoa que fez cometeu um errinho ali. Quem veio antes de Solon era para escrever Drácon, né, como legislador ateniense. A pessoa que fez o trabalho escreveu Tales de Mileto. E aí a classe inteira escreveu Tales de Mileto. Gente, olha, sinceramente, graças a Deus que eu tenho maxilar, porque senão minha boca caía. Por favor, né? Por favor. Quem for copiar só para entregar, só para ter nota, não tem problema. Mas se certifica do que está fazendo, né, cara? Pelo amor de Deus, não vai escrever abobrinha para mim. Tenha um pouco de, né? Um pouco de senso. Vocês estão fazendo o que na escola? Né? Se não for aprender, não sei dizer. Tudo bem, tem a parte de sociabilizar, tem a parte de brincar, ver os amigos, tal, e coisa e tal, e trocar ideia, e conversar, e paquerar as menininhas, e blá blá blá. Beleza. Mas tem a parte séria, que é o estudo. Certo? Então tá. Vamos para a segunda parte da atividade de vocês. Gente, na página 41 da apostila, o primeiro exercício do módulo 9, que é de uma UFU, que eu não sei, é a Universidade Federal deve ser Urubupungá. Eu preciso que vocês respondam as 2 questões, tá? Ah, professor, precisa copiar o enunciado? Não, mas é importante ler, tá? É muito importante que vocês leiam o enunciado e vê lá o que vocês vão escrever. Cara. São 2 respostas, letra A e letra B, certo? Cuidado. Eu preciso que vocês façam a cópia desses 5 estamentos, né, dos 5 preceitos da filosofia socrática, que são muito importantes, e esse primeiro exercício do módulo 9. Só esse primeiro, tá? Respondam as 2 questões para mim. E entreguem lá na coordenação, ou para Pri, ou para o Suzuki, ou para a Ju, tanto faz. Não esqueçam de se identificar, né, por o nominho de vocês, a classe a qual vocês pertencem, e escrevam. Atividade, professor Márcio, segundo bimestre, módulo 9 de filosofia. Beleza? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu desejo bons estudos. E mais uma vez eu vou frisar aqui. É importante isso, hein? É importante, tá bom? Então, quando eu for colocar a tarefa, eu vou pular 2 semanas para vocês terem tempo de fazer um negocinho bem feito, nada de vou fazer rapidinho para entregar.
desencana. Faz a coisa bem devagar, faz a coisa com cuidado, não copia do amigo. Se copiar do amigo, beleza, mas dá uma conferida básica, né? Dá um checklist. De repente o cara escreveu uma abobrinhol, você vai escrever? Você vai copiar as abobrinhas do cara? É sério? Sério que a tua opinião vai só até aí? O teu bom senso vai só até aí? Valeu, gente. Boa sorte.